Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? As muitas histórias de câncer que eu acompanhei, né? A família é muito importante. Muito importante para que o paciente tenha a disposição, para que ele não se entregue. E a nossa presença é muito importante. Sobretudo para a gente poder também ter essa consciência de que esse momento da vida é precioso, porque nós não sabemos quanto tempo a gente ainda tem. Não é para viver isso com desespero, mas viver com esperança. A medicina nos ensina, né? Primeiro, o câncer tem que ser diagnosticado cedo. A gente precisa ter o hábito do exame, do check-up. Por quê? Se existe alguma irregularidade ali começando, nós vamos no início da enfermidade. E é muito mais fácil tratar um início de enfermidade do que depois que ele já está muito avançado. A enfermidade já está muito avançada. E a gente sabe, e a medicina nos ensina, que este apoio afetivo é muito importante para o paciente do câncer. Estar bem acompanhado no momento da dor. E não precisa ser só no câncer não, né, gente? Qualquer enfermidade que a gente tem, qualquer dificuldade que a gente tem na vida, quando nós temos alguém, é muito diferente. Quando você tem que passar pelos perrengues da existência e você se sente sozinho, é horrível. Eu costumo dizer que nem a alegria, nem a tristeza podem ser experimentadas na solidão. A alegria só tem sentido se você tem alguém para dividir, né? A tristeza também. E esse momento, Mariana, da vida, quando você descobre que a enfermidade da sua mãe precisa ser um tempo especial para vocês. É difícil entender isso, eu sei, não é fácil. E eu não estou aqui dizendo uma coisa para você que eu não acredito, só para te dar uma resposta. Não, eu acredito mesmo nisso. O tempo de uma enfermidade pode ser um tempo muito especial para uma família. Pode congregar, pode trazer de volta, pode aproximar. Quanta gente precisou passar, quanta família, às vezes, precisa passar pela dura experiência da enfermidade, da perda, para poder reorientar os caminhos da família, para poder redescobrir a harmonia que é preciso ser buscada o tempo todo, que às vezes a gente deixa de buscar a harmonia. Às vezes nós nos acostumamos, né, com esse ritmo frenético que a vida tem, e que se a gente não freia, nós vamos entrando cada vez mais nisso, a gente vai perdendo a possibilidade do encontro, da harmonia, das coisas boas da vida. E no momento que a gente tem uma enfermidade dentro de casa, a primeira tentação que a gente sofre é o desespero. A resposta mais natural para o sofrimento é o desespero. É como se você estivesse dentro de um avião que estivesse caindo. Qual é a primeira resposta natural? É o desespero. Agora, só que se nós estamos numa situação de emergência, você precisa ter muita calma para que você siga os procedimentos corretos, para que você saiba contornar o momento emergente, né? Aquela situação que está difícil. Porque senão a gente acaba, por causa do desespero e da pressa, a gente não encontra a saída de emergência. No avião é assim. Imagina que você faz um pouso forçado e de repente está tudo escuro, você tem que seguir as linhas que estão iluminadas no chão para que você saiba onde é que tem a saída de emergência. Na enfermidade a mesma coisa acontece com a gente, Mariana. No momento de dificuldade da vida, a mesma coisa acontece com a gente. É como se nós estivéssemos numa situação de emergência
cuja resposta, o desespero, é a mais rápida, é a mais fácil. Mas se a gente é capaz de acalmar um pouquinho o nosso coração e começar a olhar para as possibilidades que a gente tem, então a resposta pode ser diferente. E aí, ao invés de cair todo mundo no desespero, vocês vão aproveitar essa bonita oportunidade de estar ao lado da sua mãe de um jeito diferente, de um jeito novo até. Eu me lembro que quando a minha mãe quebrou a perna, no primeiro dia do hospital, que ela estava passando um momento muito difícil, era muita dor que ela sentia, precisava fazer uma cirurgia, minha mãe já tem uma idade um pouco avançada, seria uma cirurgia de risco, porque seria uma cirurgia muito demorada, e aí ela estava toda esparramada lá na cama, tadinha. E eu me lembro que naqueles 2, 3 dias, né, que nós ficamos muito ligados a ela, até dar comida na boca da minha mãe, eu precisei dar. Não é? Quando é que na vida eu precisaria fazer isso? O contrário aconteceu muitas vezes. Quantas vezes na vida minha mãe precisou dar comida na minha boca? Eu me lembro. E não era muito fácil não, porque às vezes eu não queria comer. Mas ela insistia, né? E fazia aquele gesto de cuidar. E de repente, quase 40 anos depois deste acontecimento, eu me vejo numa situação oposta, ocupando um lugar totalmente diferente. Quem agora precisava alimentar na boca era eu precisava alimentar minha mãe. A vida deu volta, a situação modificou, e você sabe que eu gostei daquilo? Eu gostei porque foi uma experiência muito diferente de ser filho da minha mãe. Às vezes a gente não sabe diferenciar isso dentro de nós, né? Às vezes a gente não tem essa consciência que a vida, de vez em quando, faz um movimento, é como se fosse um movimento de vento que retira os papéis do lugar, e a gente tem que começar a exercer a filiação, a maternidade, a paternidade, de um jeito totalmente novo que até então a gente não sabia. E a gente fica até um pouco assustado. Meu Deus, será que eu vou conseguir viver esse momento? Igual você aí. Eu sei que dentro do seu coração você tem uma ansiedade terrível, por quê? Toda vez que nós escutamos que uma pessoa está com câncer, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que ela vai morrer. Isso não é verdade. A gente sabe que o câncer é uma doença muito difícil, mas que se existe um tratamento certo, na hora certa, muitas possibilidades de cura. Agora eu pergunto para você, como é que você vai ser filha da sua mãe neste tempo da enfermidade dela, Mariana? Como é que você vai escolher exercer e cumprir esse papel na vida da sua mãe? E aí agora eu digo para todo mundo que de alguma maneira também sentiu o movimento da vida, a inversão dos papéis, e você está num estado novo. Eu agora preciso viver com o meu irmão de um jeito totalmente novo, porque a situação mudou e eu estou aqui agora diante dessa necessidade, diante desse fato novo. E saber identificar isso, Mariana, é muito importante. É muito importante porque vai abrir muitos caminhos para vocês. Como família, vocês vão ter uma oportunidade de viver ao lado da sua mãe este tempo de sofrimento e serem beneficiados pelo crescimento afetivo e espiritual que vocês poderão viver neste tempo de luta. Eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você. E você precisa gritar por alguém.
Porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável. E você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso, que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar os seus olhos. Se de repente você está devagar, e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem, e para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. E isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante. É ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar.
Não. Peça a Ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer. Padre Fábio, eu gostaria de saber se há na Bíblia algum relato que diz que a família só é constituída de pai, esposa e filhos, e estes, quando se casam, transformam-se em parentes e deixam de fazer parte da família. Estou questionando isso porque um evangélico colocou essa posição e eu sou totalmente contra isso, pois tenho uma profunda admiração. Não, sou contra isso. Aí o restante ela fala aqui sobre mim. Obrigado. Minha filha, eu também nunca vi isso não, você já? Que quando casa deixa de ser família e passa a ser parente? Parente é uma palavra que diz respeito, né, que está diretamente ligado aos graus familiares, né? São os parentescos. O que é fato é que um casal, quando se casa, ele forma uma nova família. Ele deixa de fazer parte daquele núcleo e criou um outro, do qual eles agora são os gerentes, né? O pai e a mãe. Ao estabelecer, ao ver os filhos se casando, eles estão deixando de gerir a vida dos filhos da mesma forma como eles estavam acostumados. Vai mudar a maneira de ser pai e de ser mãe. Isso é muito saudável. Não precisa nem falar muito disso. Nós já conversamos várias vezes sobre esse assunto. Quando um casal, quando o pai, o marido, a mulher, eles saem de seus núcleos para formarem um outro núcleo, ali se estabelece um novo vínculo. Eu vou olhar, digamos, eu sou um homem casado agora, fiquei na casa da minha mãe até ontem. Então a partir de hoje eu assumo um novo jeito de ser filho da minha mãe. Não é que eu vou amar a minha mãe menos, não. É que eu começo a ter mais responsabilidades neste novo núcleo familiar que foi estabelecido. E é por isso que muitos casamentos ficam comprometidos no momento em que os cônjuges esquecem de que a partir de agora a vida terá que ser diferente, né? Muitos maridos e mulheres saem da casa dos pais, mas não permitem que o novo núcleo seja gerado. E já falamos disso aqui também, do tanto que não é benéfico para a vida do casal não ter um lar. Lar mesmo, gente, parede, sala onde eles ficam, cozinha, cozinhar a comida, de fazer a comida, de ter a sua estrutura familiar. Porque às vezes os casamentos, eles acontecem, mas os filhos continuam, os cônjuges continuam vivendo como se fossem filhos do mesmo jeito que eram antes, né? Então esse não sair da casa dos pais
pode ser um empecilho muito grande para a vida afetiva do casal. Porque tem muita interferência, né? Por mais que eu deixo os meus filhos muito à vontade, eles estão aqui porque precisam, cuidado. Porque isso pode gerar um déficit na vida do casal. Eu não estou inventando isso aqui. Isso é fato. A vida afetiva de um casal, quando não está dentro do seu núcleo, quando não está na sua estrutura, que foi justamente pensada para que essa nova família cresça, para que essa nova família desenvolva os seus laços, isso é, que tem as suas diferenças, que tem as suas lutas ali, o seu dia a dia difícil, que é à medida que o caminhão vai andando, que as abóboras vão se ajeitando. Não tem o dito popular que fala isso? É disso que nós estamos dizendo. Então a necessidade que o casal tem de ter o seu espaço para ali aprenderem o significado de ser marido e mulher e depois de ser pai e mãe. Por isso que é tão importante também na vida do casal, depois do casamento, ficar um tempo sem ter filhos. Porque precisa aprender a ser marido e mulher antes de ser pai e mãe. Às vezes o casal já casa, não sabem ainda ser marido e mulher, as pessoas ainda não estão preparadas para essa união conjugal e já têm que se desdobrarem nas funções de pai e de mãe. Então, é importante que, na vida do casal, sempre exista espaço para essa participação bonita na vida das famílias de onde vocês vieram, mas que vocês tenham, sobretudo, os vínculos para que este casamento aconteça de fato. Tem muito casamento que não acontece. Por quê? Porque os cônjuges não se permitem, não estabelecem o vínculo que o casamento pede. Porque o casamento não é só o dia da igreja, né? Ali é um início, um reconhecimento sacramental de uma relação que vai precisar ser cuidada a vida inteira. Engana-se aquele que se casou só naquele dia, né? Aquela bênção recebida vai se desdobrar em muita vida, em muito cotidiano, em muitas dificuldades, em muitas alegrias. E isso é importante, que aquela bênção recebida tenha um lugar geográfico mesmo para isso crescer. Mas em relação a essa questão de estar na Bíblia, eu confesso que nunca li nenhuma passagem que pudesse fazer referência a isso, quando casa deixa de ser parte da família. Que o fortalecimento da vontade é essencial para que Deus tenha a oportunidade de agir em nós. Aliás, a vontade fortalecida já é a própria ação de Deus em nós. Santo Agostinho dizia que todo o esforço humano só é possível porque existe um esforço que é o amor de Deus, é a graça nos sustentando. Até quando eu amo, eu preciso do amor que me ama primeiro. Então, quando eu faço um esforço para fortalecer a minha vontade, eu já estou no influxo da graça. Já estou movido pela graça. Isso é tão radical para Santo Agostinho que ele dizia que até para eu me arrepender de um erro, eu já preciso estar visitado pela graça. Então, sempre que eu falo que preciso fortalecer a minha vontade, eu já estou assumindo essa participação de Deus na minha vida. E é por isso que a vida mística, minha gente, ela é a dinâmica de todo dia, de toda hora. Que às vezes a gente quer separar as coisas, né? Acha que rezar é você criar aquele momento para estar com Deus, entra dentro de uma igreja, ou fecha no quarto, vai fazer a sua oração. Tá certo, isso faz parte da vida mística. Mas você não se esqueça que tudo na vida místico é crescimento, é busca de fortalecimento dessa vontade. Parece que a gente faz jejum, parece que a gente faz penitência, é para fortalecer a vontade. Porque seria muito mesquinho, né? Você ficar imaginando que Deus fica feliz quando você deixa de comer isso, quando deixa de comer aquilo, só por deixar. Não. Se a gente for pensar assim, esse Deus, ele precisa até de um terapeuta, né? Tá doente da cabeça. Fica se alegrando com o sofrimento dos outros. Não. Você como pai, você fica feliz quando você vê o seu filho sacrificando-se para verdadeiramente crescer. Você não fica feliz só por vê-lo fazer o sacrifício. Você fica feliz porque sabe que daquele sacrifício vai gerar um fruto. Vai ter um futuro melhor por causa daquele sacrifício. É como quem precisa emagrecer.
que faz o sacrifício de não comer aquilo que quer, que às vezes nem é o que precisa, né? Faz o sacrifício de não comer aquele doce, aquele queijo gordo, aquilo que você sabe que vai só lhe prejudicar na sua dieta, porque você tem um futuro mais leve. Tá bom, então eu abro mão de comer tudo que eu quero hoje, vou comer menos, vou comer com mais disciplina, vou comer mais corretamente, vou inserir uma atividade física na minha vida, porque eu sei que daqui a um tempo o meu corpo agradecerá e viverá num resultado muito satisfatório. É assim que Deus fortalece a nossa vontade. Quando a gente pratica o sacrifício, a renúncia, o esforço, sempre auxiliados pela graça de Deus. Volto a dizer, nenhum esforço humano é possível se não está amparado anteriormente por esse amor que nos antecede, por esse Deus que já decidiu antes de nós que Ele quer o nosso melhor. Então, quando eu faço uma leitura, quando eu me coloco na perspectiva de colocar na minha mente uma reflexão que possa me tornar uma pessoa melhor, mais consciente, eu estou ajudando a fortalecer essa vontade. Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo? Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? Há sofrimentos que são redentores. São aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, não vamos falar de morte física, não. Vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai. Tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive esse sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos, aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois. Então o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto. Coloca a questão que lhe faz sofrer e pergunte-se: será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes pessoas até passageiras, né? E às vezes nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. Ele precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor, eu começo a superar o sofrimento. Então a gente pode sim buscar esta realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que poderia ser muito bem curta. Às vezes nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer. Não é. Nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então o mundo não vai caminhar mais.
E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos. É isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar, a gente vai poder contar, a gente vai poder dar testemunho, a gente vai poder dar exemplo e o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo administrar bem o que nos acontece, porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a ajudar a administrar a vida do outro também. Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né? Tem que ter primeiro esta responsabilidade com aquilo que é seu. Sofra no tempo certo, sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você, porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado para a gente só ficar com o que é bom. Se tiver que entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, reverenciando a sua sacralidade. Qualquer amorzinho que chegar aí, querendo conquistar você, apresente o primeiro que você tem. Diga a ele ou a ela que você é uma pessoa livre em processo de construção. Porque a liberdade que Deus já conquistou em nós, por nós, na cruz de Jesus, ela é uma semente que precisa florescer. Eu já sou livre, mas ainda não sou. É o vir a ser, é o processo do vir a ser. Você já é livre, mas ainda não é, porque precisa fazer a tarefa da libertação diária, quando você conscientemente escolhe onde você quer entrar, com quem você quer estar, quais são os vínculos que você trará para a sua vida, quais são os relacionamentos que você vai alimentar. Sim, minha gente, quando você decide pela conversão, pela verdadeira conversão, que essa não é a conversão que nos transforma em outras pessoas. Não. Deus não quer transformar você numa outra pessoa. Deus quer que você seja exatamente a pessoa que Ele fez. Aprimorada. Aprimorada. Deus não errou com você. Deus não errou comigo. Muitas vezes, erroneamente, nós olhamos no espelho e dizemos: eu sou um erro de Deus. Não sou. Eu sou sempre a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. Às vezes, diga isso. Diga para quem está do seu lado: você é a pessoa certa, mas às vezes no lugar errado. Cria vergonha nessa cara. Reconheça que às vezes o lugar é errado. Não adianta ficar lamentando que a vida está assim, que a vida está assim. Se você não muda a estrutura dos seus dias, as pessoas que te influenciam, aquele ex-embuste, que é um inferno na sua vida, que te maltrata, que te humilha, que te trai, e depois você volta como se fosse uma cachorrinha domesticada. Cadê o amor próprio para dizer: não, o Senhor não me quer assim? Se eu tiver que viver alguma servilidade, será diante de Deus, não diante de alguém. Se eu tiver que ser servo de um amor, tem que ser de um amor que me constrói, de um amor que me ama. Às vezes a gente perde tanto tempo com amores estragados que nos dão, quando na verdade o coração de Jesus é uma fonte constante de amor puro sendo oferecido para você, para que você lave todos os seus pecados, para que você lave todas as suas misérias. Não perca tempo. Tem amor por você. Seja livre. É tão lindo dizer isso, que no fundo, todos nós queremos ser livres. Todos nós queremos dizer isso de verdade. Hoje livre sou. Hoje livre sou. E se você quiser, você pode ser também.
Porque quem nos liberta é o amor de Jesus. O amor de Deus é capaz de trocar reinos por você. E você sabe como Deus ama você? Já parou para pensar nisso? Como o amor de Deus na sua vida é concreto de diversas formas? Por exemplo, você sai e o telefone fica lá apitando aquele monte de mensagem de sua mãe. Onde você está? Com quem você foi? Por que você ainda não voltou? E você fala, ai que chatice, minha mãe. Pois é. Lamento informar que aquela chatice da sua mãe é uma forma que Deus tem de te amar. Porque quem não está nem aí por onde você anda, com quem você está e a que horas você vai chegar, não tem amor por você. Sabe aquela amiga que te põe na realidade, que lava a sua cara quando você precisa ouvir umas verdades? Que te chama de trouxa. Deixa de ser trouxa. Você vai se humilhar de novo para ele? Pois é. E você às vezes quer escorraçá-la, porque quando você está apaixonadinha, você não vê defeito em ninguém. Eu lamento te informar que às vezes, naquela amiga sincera que quer te fazer colocar os pés no caminho, no lugar certo, é Deus tentando amar você. Deus não vai amar você através de uma companheira que te leva ao pior de si. Definitivamente não. Deus não vai amar você através daquele companheiro que traz a droga, que tanto destrói a sua casa, a sua vida, a sua integridade, a sua saúde. Não. Quem está chegando a você através desses recursos não é Deus, é o opositor. Às vezes as pessoas ficam diabólicas. Aquela pessoa que nos faz ficar no que temos de pior tem sido uma pessoa diabólica em nós, para nós, na nossa vida. Deus nos ama com quem nos faz chegar ao melhor de nós. Quem nos chama a atenção para aquilo que nós ainda podemos alcançar na nossa personalidade, no aperfeiçoamento que Deus espera de mim e de você. Deus ama você naquele companheiro que te leva para rezar, que te leva para participar de um grupo de jovens, de um grupo de oração. Pode ter certeza que Deus segura a sua mão através de pessoas assim. Sabe, minha gente, vocês se lembram daquele episódio tristíssimo, daquele incêndio da Boate Kiss, que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Quando os bombeiros entraram naquele cenário de tristeza e de morte, existiam milhares de corpos, centenas de corpos naquela boate, de gente jovem igual você, que saiu de casa para se divertir. E infelizmente o ambiente não ajudou e aquela tragédia se estabeleceu. E eu escutei de um bombeiro que estava lá dentro, aqueles corpos no chão, e aquele tanto de celular tocando ao mesmo tempo. E em todos eles, escrito o nome, mãe. Uma chamada que nunca pôde ser atendida. Uma chamada que nunca pôde ser atendida. Porque aquela tragédia foi diabólica na vida daqueles meninos e meninas. E às vezes, aos lugares onde nós vamos, nós estamos correndo o risco de um dia também a nossa mãe ligar e a gente não ser capaz mais de atender. Então, enquanto você tiver consciência, atente-se aonde você entra, com quem você está, quais são os ambientes que você elege para você se divertir. Eu venho aqui só para lhe convencer a deixar que Ele assuma as rédeas da sua vida. Que você acredite no amor dEle por você. E que a partir desse amor, você reforce o seu amor próprio,
e que você não permita que nada e nem ninguém venha destruir o que Deus quer construir em você. Que ninguém destrua o que Deus quer construir em você. Quer saber qual é o seu melhor amigo? É uma regrinha simples que um dia uma amiga minha me ensinou. Eu só chamo de amigo quem me faz ser amigo de Jesus, quem me faz chegar ao melhor de mim. Colega, companheiro que me estimula a trazer o que eu tenho de pior, não é meu amigo. O meu amigo, a minha amiga, serão aqueles que me fizerem ser amigo de Jesus. E como a gente precisa ir, minha gente? Porque o reino dos céus não é dos perfeitos, é dos insistentes. Eu insisto! Eu insisto! Você também insiste? Eu insisto! Então é seu! A porta é estreita, mas ela não está fechada! A porta é estreita, sim, mas ela não está fechada. E você volta na hora que você quiser, e você entra na hora que você quiser, porque a certeza da salvação nos foi dada em Jesus Cristo. E hoje a tarefa que você tem é salvar o seu coração diariamente das forças diabólicas que nos cercam. Só Deus sabe tudo o que você precisou lutar para você ser quem você é. Só Deus sabe as lutas que você precisou travar para você dar conta de estar aqui. Ah, quantas batalhas você travou até aqui. Quantas batalhas. Quantas lutas você travou para chegar aqui. Eu quero que você seja aplaudido de verdade. Eu quero que você agora, neste momento, tome consciência de tudo aquilo que Deus já fez em você e na sua vida. De como o cristianismo já fez sentido para você. Das vezes que você foi capaz de vencer o seu pecado. Ou também das vezes que você não foi capaz e mesmo assim você insistiu e quis. Eu quero que vocês olhem para vocês. Eu quero que vocês façam um miolinho de gente olhando uma para o outro. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado. Olha bem nesse rosto que talvez você desconheça. Olha bem nesse rosto que hoje talvez você conheça. Se essa pessoa tivesse a oportunidade de contar as muitas lutas que ela já travou, às vezes que ela foi traída e sobreviveu, às vezes que ela foi enganada e ela sobreviveu, às muitas enfermidades psíquicas, físicas, emocionais, que ela venceu. E ela está aqui hoje. Essa pessoa é o resultado de muito poder de Deus. Que a gente nunca se desprenda de Jesus. Eu tenho muito medo de ficar só católico e não ser cristão. Tenho muito medo de saber toda a doutrina, de saber toda a catequese, de ser um bom católico, mas não ser cristão. Não. A essência do catolicismo é o cristianismo. Sem Jesus nós não somos nada. Se não tivermos Jesus no cerne dos nossos corações, nós não seremos essencialmente cristãos. E o cristianismo, ele só é possível aos que se educam diariamente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero tratar melhor as pessoas que passam pela minha vida. Eu quero amar, eu não quero ser uma pessoa apegada aos bens materiais. Eu quero saber dividir o que eu tenho, mas sobretudo quem eu sou. E todo aquele que precisar de nós, de um abraço, de um conselho, não esbarre na nossa moralidade que às vezes assusta o outro. Vamos abraçar primeiro, vamos amar. Depois a gente convence do resto. Se a gente não ama primeiro, a gente perde a autoridade. Da mesma forma como eu preciso ser amado diariamente por Deus,
eu encontro os meus irmãos que precisam viver a mesma experiência. E é assim que nós vamos ao céu, trazendo Ele aqui, entre nós. Até chegar. E ainda que a gente fique revoltado, que a gente fique chateado, e é natural que seja assim, porque nós somos precários, é natural que sentimentos mesquinhos também aconteçam no coração de pessoas boas, só não é natural que ele prevaleça. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel, não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida, toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim, César? Conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Às vezes a nossa visão prática é a maneira que nós temos de ser cruéis e justificados pelo bom senso. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos cruéis com o outro? Quando, amparados no nosso bom senso, nós nos sentimos de ter o direito de ter uma visão prática? Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento, e eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. E qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Nós passamos tanto tempo rezando, às vezes nós passamos tanto tempo fazendo sacrifícios, jejuando, fazendo isso e aquilo, gestos religiosos, vamos à missa, vamos ao culto. Toda essa luta nossa religiosa para poder um dia ter o direito de dizer que nós já temos um coração que sente pelo menos alguma coisa do que Jesus sentiu. Todo o empenho da religião, do processo religioso em nós, é para nos dar condições de dizer isso. Hoje eu consigo sentir, ainda que seja só 10% do que Jesus foi capaz de sentir. Que era justamente a capacidade que ele tinha de se identificar com os imperfeitos, de amá-los, de não rejeitá-los, de querê-los por perto, de curá-los.
de fazê-los amigos. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além. E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move. E quando eu falo de oração, minha gente, compreenda da maneira mais ampla, da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente, de saber que você está conectado a Deus, que Deus faz parte da sua história, que você o reconhece presente no seu caminho, na sua história. Tudo isso é orar. Viver pode ser uma oração. Desde que você amanheça o dia e se disponha a viver bem, a fazer bem às pessoas que você vai encontrar, a não ser um peso para o outro, a ajudar o mundo a ser melhor, tudo isso é rezar. Aí veja bem, a nossa oração também tem duas dimensões. Aquela reverência a Deus, eu reconheço Deus como meu Salvador, meu Senhor, a Ele presto louvor, culto. Mas quando me encontro com as pessoas, eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo, é o perdão que eu concedo, o abraço que eu dou, não é assim? Não é nenhum problema a gente errar um com o outro. Às vezes a gente erra, mas é tão nobre a gente reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa. Isso é orar. Isso é louvar a Deus. Não foi Jesus que disse, antes de apresentar a oferenda, vai e reconcilia com seu irmão, com seu amigo que você está meio brigado, né? Com aquele que você já não fala há tanto tempo, com aquele que você guardou rancor, ódio, ressentimento. Porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares. É a transcendência e a imanência de Deus. Eu posso elevar os braços para o céu, louvar a Deus, mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão. Não é? A cruz tem a dimensão vertical, mas ela também tem a dimensão horizontal. Se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado, lá você tem fé no homem, fé em Deus. Um traço nos aponta para o céu, onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre, que ele transcenda, que ele saia, né, que ele voe longe, que ele busque a eternidade, mas por outro lado existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história. A cruz é essa metáfora. Entre Deus e a humanidade há um ponto de união. E que a fé bem praticada, ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica. O amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história. É a grande questão que São Tiago apresenta na carta, né? É fé ou é obras? E que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos. Protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar, e outros dizendo que precisa ter as obras. E aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos. A minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas, porque senão ela fica morta.
Eu admirei muito, por exemplo, nesse tempo de tragédias, admirei muito muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis, Friburgo, né? Petrópolis. E eu vi ali os evangélicos, o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, fazendo a campanha dela. Outros evangélicos, alguns pastores que eu vejo no Twitter. E fiquei pensando, olha que interessante, né? O processo histórico. Eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago. Fé e obra. Nós acreditamos em Deus. E o Deus que eu acredito me leva a estender a mão. Minha gente, fé, essa dimensão bonita da vida, precisa se desdobrar. Recorde-se da cruz. Quando eu abençoo você aqui, ministerialmente falando, eu estou lhe colocando neste caminho. Esteja em Deus, mas não esqueça de viver a história. Que a sua religião não seja alienante. E que a sua história não lhe faça esquecer a transcendência. Não reduza Deus a uma sociologia. Traga Deus para a sociologia. E descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus. É isso que nós precisamos. Chega de praticar uma fé que nos desequilibra. Nós precisamos de gente equilibrada. Você sabe que cada vez mais eu me convenço. O grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio. É a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão, que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso coração. Somos loucos por Deus, mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade. Que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo, apontando para a eternidade, mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia. Assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania, hoje ou ontem, não sei, um deputado jovem de Brasília, que eu não me recordo o nome dele, ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos. É assim. Quando eu, na minha atitude, na minha postura, posso fazer o mundo ser melhor. O Deus que move o meu coração, o Deus que gera a minha fé, que Ele me entrega o tempo todo como um dom, Ele me leva a ter atitudes, gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito. Isso convence. A atitude, ela convence. Quando as pessoas olharem para nós e descobrirem que nós estamos comprometidos com a verdade, com a justiça, com o amor, com a misericórdia, porque nós acreditamos em Jesus. Ninguém é imundo. Por vezes estamos, mas não somos. O verbo ser refere-se à essência, o verbo estar às circunstâncias. O mesmo vale para o erro. Ninguém é errado, mas podemos estar errados. Essa compreensão nos humaniza, retira-nos do tribunal, onde corriqueiramente condenamos nos outros o que não suportamos reconhecer em nós. É tão difícil separar, do ponto de vista de linguagem, o ser do estar. E como não sabemos diferenciar na linguagem, também erramos na diferenciação dos conceitos. Quantas vezes você se interpretou um erro? Quantas vezes você interpretou o outro como um erro? Não. A circunstância do erro não nos determina. A nossa essência continua lá. É interessante porque na antropologia cristã nós acreditamos que Deus não errou com nenhum de nós. É claro que ao longo da vida as pessoas vão errando com a gente.
É como se a gente pudesse dizer, o alicerce é bom, mas as paredes foram mal construídas. Deus não errou no alicerce. Deus nos fez, Deus nos concedeu a essência da bondade. Mas por escolhas ou por influências, nós vamos escolhendo o errado. Nós vamos escolhendo o imundo. Nós vamos escolhendo a fofoca, a maledicência. Nós vamos escolhendo aquilo que nos despersonaliza. E aí nós vamos entrando nos contextos negativos, impondo ao ser circunstâncias danosas e pecaminosas. Pecado nem no sentido, nem que eu estou falando aqui, não é nem no sentido religioso. Pecado enquanto realidade que fere a dignidade humana. Que até mesmo os ateus precisam ficar atentos, porque eles também têm uma dignidade a ser preservada. Se nós compreendêssemos isso, nós julgaríamos menos as pessoas. Nós deixaríamos de classificá-las de acordo com as nossas decisões. A pessoa errou com você e você vai ficar eternamente dizendo que ela é horrível, que ela é isso, que ela é aquilo. Não, ela não é. Ela por acaso naquele momento foi com você. Mas a gente não pode aprisionar o outro no que nós achamos ou porque vivemos aquilo, porque sofremos aquilo que ela provocou. A pessoa é muito mais. Quantas pessoas você encontra um tempo depois e você identifica, nossa, como elas evoluíram. Quantas pessoas você identifica que avançaram muito, ficaram mais maduras, mas naquele momento que passaram pela sua vida, fizeram um estrago. O mesmo acontece comigo e com você. Deixe de se interpretar a partir dos erros que você comete. Preste mais atenção na sua essência. Ela é boa. Deus não errou com você. Se por acaso hoje você recolhe resultados desagradáveis das suas escolhas, isso não significa que você está condenado a ser eternamente assim. Ouse virar a página. Reescreva essa história a partir do momento presente, que é esse grande presente que nós temos nas mãos. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo, ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo, pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi, o que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém, qual foi o meu gesto de intolerância, ou o meu gesto de falta de caridade, e também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? Porque sim, o cristianismo, ele precisa ser reflexivo. Às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos outros não, viu? Às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam não são as que nós fazemos para os outros. As perguntas que são capazes de mudar a nossa vida são aquelas que nós fazemos a nós. E nós precisamos muito sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você um questionamento que possa frutificar e provocar mudanças. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo, ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo, pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi, o que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém,
Qual foi o meu gesto de intolerância? Ou o meu gesto de falta de caridade? E também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? Porque sim, o cristianismo, ele precisa ser reflexivo. Às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos outros não, viu? Às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam não são as que nós fazemos para os outros. As perguntas que são capazes de mudar a nossa vida são aquelas que nós fazemos a nós. E nós precisamos muito sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você um questionamento que possa frutificar e provocar mudanças. Eu não consigo ser perfeito. Não sei você. Nunca consegui. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida que eu pudesse dizer com tranquilidade: isso que eu fiz está perfeito. Não. Tudo é marcado pela nossa insuficiência. Eu sou insuficiente nas minhas decisões, eu sou insuficiente na minha forma de pensar, eu sou insuficiente nas minhas ações. Por mais que eu queira, a minha vontade é fraca. Então, se tem uma coisa que eu nunca na minha vida experimentei, foi a perfeição. E é interessante porque o conceito de perfeição, ele perpassou muito a nossa cultura. Ele acontece o tempo todo na nossa cabeça sem que a gente perceba, sem até mesmo que a gente pense sobre ele. Quantas vezes eu me tornei uma pessoa infeliz porque inconscientemente eu estava programado para ser perfeito? Como é que alguém é programado para ser perfeito? A partir da experiência de sermos quem somos, de nascer onde nascemos. Não sei como foi a sua relação com seus pais, com as pessoas que de alguma forma tiveram uma autoridade emocional, afetiva na sua vida. O que eu sei, sem medo de errar, é que muitos de nós fomos criados com a pretensão de que deveríamos ser perfeitos. Inclusive porque a gente fazia uma associação assim: se eu não for perfeito, eu não serei amado, eu não serei querido, não serei aceito. Quantos de nós infelicitamos bons períodos da nossa vida porque a gente queria ser perfeito? E é claro que a partir disso, toda a compreensão da dimensão divina da nossa humanidade. O mistério da encarnação nos assegura isso. Depois, no mistério da encarnação, tudo está tocado pelo sagrado. E Nossa Senhora é a mulher onde tudo isso acontece. É a carne que Deus escolhe para inserir de maneira definitiva, inserir-se de forma definitiva na história. E a partir dessa construção teológica de Nossa Senhora, às vezes a gente perde alguns elementos humanos dela. Aliás, esse é um problema que às vezes a gente vê dentro do contexto da Mariologia, as pessoas esquecerem a humanidade de Maria, que é tão importante isso para nós. É a parte que nos cabe nesse mistério. Então, se a gente coloca a Nossa Senhora muito distante do que é humano, a gente perde o específico nosso, nela representado dentro do mistério da encarnação. Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. É bonito porque você pensar que Nossa Senhora precisou do esforço humano em todo o seu processo também, na elaboração de tudo aquilo que ela precisava significar na vida de seu filho. Não foi fácil ser ela. Não foi fácil cumprir o seu papel. E aí você retira Nossa Senhora desse contexto muito, às vezes, uma ternura sem coragem, né? Às vezes a gente vê Nossa Senhora assim, né? Muito frágil. A própria
Muitas vezes, a própria representatividade, na própria imagem que às vezes a gente tem dela, uma ternura que dispensou a coragem. Não, pelo contrário, né? Essa ternura só é possível porque essa mulher teve muita raça. Ela precisou enfrentar os desafios diários de sua maternidade. Precisou lutar no seu dia a dia para poder exercer o papel na vida de seu filho Jesus e enfrentar a sociedade do seu tempo. Aqui é uma passagem muito interessante que mostra essa força de vontade como um elemento essencial na vida de Nossa Senhora. Porque Deus nos transforma a partir da vontade, né? O fortalecimento da vontade é um processo necessário em nós. E é claro que a partir disso, toda a compreensão da dimensão divina da nossa humanidade. O mistério da encarnação nos assegura isso. Depois do mistério da encarnação, tudo está tocado pelo sagrado. E Nossa Senhora é a mulher onde tudo isso acontece. É a carne que Deus escolhe para inserir de maneira definitiva, inserir-se de forma definitiva na história. E a partir dessa construção teológica de Nossa Senhora, às vezes a gente perde alguns elementos humanos dela. Aliás, esse é um problema que às vezes a gente vê dentro do contexto da Mariologia, as pessoas esquecerem a humanidade de Maria, que é tão importante isso para nós. É a parte que nos cabe nesse mistério. Então, se a gente coloca a Nossa Senhora muito distante do que é humano, a gente perde o específico nosso, nela representado dentro do mistério da encarnação. Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. É bonito porque você pensar que Nossa Senhora precisou do esforço humano em todo o seu processo também, na elaboração de tudo aquilo que ela precisava significar na vida de seu filho. Não foi fácil ser ela. Não foi fácil cumprir o seu papel. E aí você retira Nossa Senhora desse contexto muito, às vezes, uma ternura sem coragem, né? Às vezes a gente vê Nossa Senhora assim, né? Muito frágil. A própria, muitas vezes, a própria representatividade, na própria imagem que às vezes a gente tem dela, uma ternura que dispensou a coragem. Não, pelo contrário, né? Essa ternura só é possível porque essa mulher teve muita raça. Ela precisou enfrentar os desafios diários de sua maternidade. Precisou lutar no seu dia a dia para poder exercer o papel na vida de seu filho Jesus e enfrentar a sociedade do seu tempo. Aqui é uma passagem muito interessante que mostra essa força de vontade como um elemento essencial na vida de Nossa Senhora. Porque Deus nos transforma a partir da vontade, né? O fortalecimento da vontade é um processo necessário em nós.